Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos que fazer basicamente a associação de resistores. Nós temos aqui associações que são apenas em série, associações que são apenas em paralelo, associações que combinam série com paralelo. Então, a gente vai fazer passo a passo em cada uma para entender certinho como é que é, tá? Aqui, ó, a gente tem que um resistorzinho assim, ele tem valor R. Então, essa representação é da resistência de valor R. E nós temos ali 5 circuitos, nós temos que ver em todos esses circuitos qual deles vai ter uma resistência equivalente também igual ao valor R, tá? Para isso, a gente precisa lembrar as formas em que a gente faz essa associação de resistores. Quando os resistores estão em série, que eles estão assim um do ladinho do outro, então a gente soma, tá? Então pega todos os valores desses resistores e somamos. Quando eles estão em paralelo, existe essa forma de calcular aqui, que é a fórmula original, que serve para todas as associações, dá para fazer de qualquer jeito, tá? Então, é assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim infinitamente. Existem duas formas que são adaptações dessa fórmula aqui, tá? Não são fórmulas novas, não são fórmulas diferentes, não são coisas que você precisa decorar, são apenas adaptações dessa fórmula aqui que serve para todos os resistores. Se você souber essa fórmula aqui, você consegue fazer qualquer associação em paralelo. Essas duas aqui são formas de encurtar o caminho, apenas isso. Mas, sabendo essa daqui, você já sabe de tudo. Essa daqui serve para quando você tem dois resistores em paralelo e quer saber qual é o equivalente deles, né? Então, você multiplica os valores dos resistores e divide pela soma deles, tá? E esse aqui é quando você tem resistores de mesmo valor associados em paralelo. Então, você divide o valor do resistor pelo número de vezes que ele está associado. São formas diferentes de escrever para situações específicas. Sabendo isso aqui, você sabe tudo. Reitero, só isso aqui já tá bom de você saber. Isso aqui são coisas a mais que você pode saber, vai te ajudar, vai te fazer acertar as questões mais rápido, tá? Ó, essa primeira associação aqui, a gente tem 4 resistores R, todos eles associados em série. Quando eles estão associados em série, a gente soma, né? Em série, soma, ó, o conjuntinho aí de S. Se então é só eu pegar e somar R mais R mais R mais R, dá 4R. Né? Então, a resistência equivalente desse circuito é 4R. A gente está tentando achar, o nosso objetivo, né, é achar uma resistência equivalente que seja igual a R. Então, o A já está errado, não vai dar para fazer, tá? Esse B aqui, ele é assim, ó, ele tem 3 resistores associados em paralelo e o resistor equivalente desses 3 aqui está associado em série com outro resistor R. Então, como que a gente faz quando você tem assim paralelo e série junto? Primeiro você calcula o resistor que representa essa associação em paralelo e depois com esse resistor você faz a soma com um outro resistor que está em série, tá? Então, aqui, ó, você tem 3 resistores R de mesmo valor associados em paralelo. Pode aplicar nessa daqui, né, que é quando você tem resistores de mesmo valor, como é o caso. Então, aqui todos eles têm valor R e são 3 resistores, então a resistência equivalente é R sobre 3. Ou você pode aplicar nesse aqui, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R, ó. Vamos fazer 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Como aqui embaixo é igual, mantém a parte de baixo e soma em cima. 1 mais 1 dá 3 sobre R. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R. Multiplica cruzado, 3 vezes resistência equivalente é igual a 1 vezes R. Passa dividindo
resistência equivalente é igual a R sobre 3, que é a mesma coisa que a gente teve aqui, tá? Então, o equivalente desses 3 aqui é R sobre 3. Então, é como se a gente tivesse um resistor aqui chamado R sobre 3 e esse resistor estivesse em série com esse resistor R. Então, a gente vem aqui e soma. Resistência equivalente é igual a R sobre 3 mais R. Faz a soma de frações, você tem 4R sobre 3. 4R sobre 3 é diferente de R, então o B também não vai poder, está errado, tá? Aqui, mesma forma que a gente fez aqui em cima, eu tenho dois resistores R associados em paralelo, então dá para eu fazer R sobre 2, ou dá para eu fazer dessa forma aqui, que você também vai chegar em R sobre 2. Então, esses dois resistores aqui podem ser substituídos por um único resistor aqui, de valor R sobre 2. Então, é como se eu tivesse em série R, R e R sobre 2. Então, eu venho aqui e somo resistência equivalente igual a R mais R sobre 2. Isso aqui, fazendo a soma, fica 2R mais R sobre 2, que dá 5R sobre 2. Novamente, a gente tem um valor maior aí do que R, então a C também não é possível. Vamos para a alternativa D. Faço a minha associação em paralelo. Tenho dois resistores aqui em paralelo. Dois resistores de valor R. Então, eu tenho o valor do resistor dividido pelo número de vezes que ele se repete. Fica R sobre 2, tá? Então, isso aqui, ó, cada associação dessa em paralelo fica igual a R sobre 2. Então, é como se eu tivesse assim, ó. Essa associação em paralelo equivale a um resistor de R sobre 2, e essa associação em paralelo equivale a outro resistor de R sobre 2. Então, é como se eu tivesse dois resistores de R sobre 2 associados em série. É só eu vir aqui e somar resistência equivalente igual a R sobre 2 mais R sobre 2, que dá 2R sobre 2, que é igual a R. Então, a alternativa D é certa. A gente tem uma resistência equivalente igual a R. Só para fechar aqui, a resistência E. São 4 resistores R associados em paralelo, então você pode fazer tanto por essa fórmula aqui, que é a mais rápida, o valor do resistor dividido pelo número de vezes que ele se repete, ou você pode fazer pela fórmula original, que seria 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, que dá 4 sobre R, invertendo ali, resistência equivalente é igual a R sobre 4, mesmo valor aqui. Também não dá porque é um valor menor do que R, né? Então, a gente chega na alternativa D como sendo a correta.